Minhas saudações a você que nos acompanha já há algum tempo. Obrigado pela sua companhia. Obrigado principalmente pela confiança em adquirir e absorver os nossos conteúdos e aplicá-los em sua rotina espiritual, independente da forma que for. E para você que está chegando hoje, muito prazer. Eu sou o Mago Barão e este canal é dedicado a trazer conteúdos sobre ensinamentos, observações, dicas para a prática espiritual aonde haja algum envolvimento com a magia, a manipulação de forças espirituais, independente da vertente ou entidades envolvidas. O conteúdo deste canal, geralmente, ele é universal. O que isso significa? Os conteúdos aqui postados, geralmente, podem ser aplicados a qualquer culto religioso ou qualquer entidade. Porém, às vezes, nós iremos focar o assunto para um culto religioso ou um determinado tipo de entidade. Porém, isto ficará nítido, claro, haverá o aviso de que se trata de algo focado. Fora isso, os conteúdos podem ser aplicados a qualquer tipo de prática religiosa, ok? Assim como o conteúdo de hoje, nós estaremos falando sobre o nome espiritual, o nome religioso, o nome cabalístico. Algo que é muito importante em uma trajetória religiosa, seja ela qual for. Se você ainda não tem um nome religioso, pare, pense, comece a estudar sobre o assunto, pois sobre isso iremos falar logo após a vinheta. Bem, pessoal, iniciaremos os nossos trabalhos já respondendo para que serve um nome religioso. É o seu histórico no mundo espiritual. No momento em que você adota um nome religioso, você inicia o seu histórico no mundo espiritual. Antes de utilizar um nome religioso, não fica arquivado o seu histórico. Vou dar um simples exemplo. Aqui no YouTube. Se você usa o YouTube com o seu perfil do Google, ao entrar no YouTube e usar o seu perfil, o que acontece? Surgem dicas, opções, sugestões de conteúdos. Mas de onde surgiram estas opções? De suas experiências anteriores. O conteúdo que você assistiu anteriormente, o conteúdo de busca, o conteúdo em que você passou mais tempo assistindo. Então, o seu histórico aqui no Google, ele sempre estará entrelaçado com suas pesquisas, com aquilo que você assistiu, com aquilo que você assistiu por mais tempo. E também, não apenas os conteúdos de vídeos, mas as propagandas também são entrelaçadas com outras pesquisas e outras atividades que você fez em outros sites parceiros. Entende agora o que é o nome religioso? É o seu perfil espiritual. Fica registrada toda a sua atividade, aquilo que você faz, como você se sentiu, quais foram os resultados. Estes resultados, que tipo de vibração e positividade trouxe para a sua rotina? O nome religioso é um investimento a longo prazo. Agora você não vai sentir diferença. Porém, daqui a alguns anos, mantendo o nome religioso em suas práticas espirituais, isto vai ser muito
e muito benéfico mesmo, pois para a sua rotina pessoal e espiritual, isto vai trazer vibrações muito expressivas. Isto vai trazer benefícios para a sua vida pessoal, para a sua rotina espiritual. Não será aplicado para as atividades que você desenvolver em benefício de terceiros. O nome religioso é algo que vai te trazer muita expressividade na sua rotina, facilidades. Irá trazer a você vibrações além do necessário, ou seja, você muitas vezes não precisará fazer nada e as coisas vão acontecer de acordo com os seus pensamentos e desejos. Ok? Talvez venha a dúvida: se eu não uso um nome religioso, isso significa que eu não tenho um perfil espiritual, eu não tenho um histórico espiritual? Parcialmente. Quando você não adota um nome religioso, as suas atividades, lógico, elas ficam, sim, presentes em seu histórico espiritual, porém, elas ficam divididas, separadas. Não fica unificado. Quando você usa um nome religioso, o seu histórico espiritual, ele fica unificado. Então, as informações, as vibrações, as preferências, tudo isso fica unificado. É a mesma coisa que, por exemplo, você usar 2 computadores para atividades diferentes. O que vai acontecer? Esses computadores não estão interligados e você tem conteúdos em um computador, conteúdos em outro computador. Então não existe uma harmonia entre as atividades. Quando você usa um nome religioso, você tem a unificação de seu histórico. E quando você não usa um nome religioso, você tem o seu histórico totalmente em pedaços, em arquivos separados. E isso não te dá nenhum benefício a longo prazo. E como escolher um nome religioso? Isto é algo muito pessoal, isto é algo que você tem que ter uma delicadeza muito grande para aplicar em sua rotina. Porque um nome religioso, após você adotá-lo, ele vai começar a arquivar todos os seus históricos religiosos, todas as suas experiências. Porém, muito importante, no momento em que você troca de nome religioso, você queimou todo o histórico que tinha até aquele momento. Um nome religioso, quando ele é adotado, isto significa que você renasceu espiritualmente. Se você deixa de usar um nome religioso, o que acontece? Você matou aquela identidade espiritual. E isso, sim, vai influenciar novamente em sua rotina espiritual, nos resultados, nas vibrações, nas oportunidades, enfim, vai influenciar em tudo. Principalmente se já se passaram mais de 3 anos que você tem adotado aquele nome e acaba mudando, ok? Então é algo que deve ser pensado de forma bem cautelosa para que você aplique este nome em sua rotina e partindo dali não mude mais. O meu nome, por exemplo, o meu nome religioso completo, meu nome espiritual completo é Mago Barão do Fogo. Por que Barão? Barão foi uma escolha devido ao que significa a palavra barão. Um nobre, aquele que tem título de nobreza, está entre os nobres, porém também está entre os plebeus. Aquele que faz
cumprir as leis, e aquele que também está entre os nobres e os plebeus. Então, é algo que, de minha parte, naquela época, eu achei interessante. E por que do fogo? Porque o espírito do fogo é algo que me acompanha e é algo que me atrai. O que é o espírito do fogo? São aqueles espíritos com garra, determinação, que não se deixam abater, que lutam por seus ideais independente de obstáculos e dificuldades. E mago, lógico, porque sou iniciado na magia. Então, o meu nome religioso é Mago Barão do Fogo. Porém, publicamente, eu utilizo mais Mago Barão e não o do Fogo junto, ok? Mas em meus atos espirituais, se vocês olharem alguns vídeos aqui meu do YouTube, onde eu faço evocações, vocês estarão vendo no momento em que eu faço a evocação em latim arcaico, eu estou pronunciando em alguns momentos Baronis ex ignis, que significa Barão do Fogo. Então, publicamente, apenas para anúncios, apenas para tratamentos pessoais, tratamentos entre religiosos, Mago Barão. Em atividades religiosas, eu uso Barão do Fogo, que é o meu nome religioso. Ok? É muito comum encontrarmos adeptos de cultos de matriz africana com nomes religiosos idênticos, como por exemplo, Mestre João de Exu Caveira, Maria de Jurema, Mãe Bete de Iemanjá, Pai Paulinho de Ogum Xeroquê, Mãe Glaci de Oxum, coisas desse tipo. Não tem problema. Isto não vai influenciar em seu histórico religioso. Não é necessário que você crie um nome religioso exclusivo, certo? Porém, você deve ter a delicadeza de criar ou adotar um nome que seja também fácil de ser pronunciado. Não adianta você querer criar um nome religioso com um significado cabalístico enorme, com uma coisa, nossa, olha só que maravilha que eu encontrei, e ser algo difícil de ser pronunciado. Asquicilimun de Iemanjá. Poxa, não tem condição, né? Então você precisa escolher um nome que venha a ser fácil de ser pronunciado, um nome que você poderá utilizar em todas as suas práticas religiosas. Então, pessoal, para que você venha a adotar um nome religioso e para que isto venha a favorecê-lo a longo prazo, não basta apenas começar a usar um nome religioso. Não. Se você é mestre em algum culto religioso ou mais de um culto, você, em primeiro lugar, vai escolher um nome religioso e vai escolher para quais entidades você vai executar este ato de nascimento espiritual. Digamos que você é mestre em um culto religioso. Então, você vai escolher as entidades para fazer oferendas. Pode ser as suas entidades principais ou as entidades em que você julgar serem as mais expressivas em sua atividade. Fará as oferendas para estas entidades e irá declarar que a partir daquele momento, com as bênçãos dessas entidades, você está renascendo espiritualmente e seu nome será fulano de tal. Mesmo que você tenha mais de um culto religioso, você fará isso apenas em um dos cultos. A partir deste momento, todo o seu histórico religioso ele ficará unificado. Mas digamos que você ainda não é mestre em nenhum culto religioso, mas você tenha práticas espirituais. É possível adotar um nome religioso? Sim, é possível. Porém, isto deve ser feito por um mestre,
Seja um mestre de quimbanda, de umbanda, de jurema, de palomayombe, de batuque, de candomblé, de goétia, de voodoo. Seja o mestre espiritual que for, é necessário um mestre espiritual que fará oferendas para algumas entidades e irá fazer o seu batismo espiritual. Mesmo sem estar iniciado em um culto, você pode sim já adotar um nome religioso. O nome religioso ele pode estar ancorado em um culto e você ser adepto em outros. Mas é importantíssimo, sempre que você executar um ato religioso, um ato espiritual, seja no ambiente que for, seja na atividade que for, você precisa utilizar o seu nome religioso. Você terá uma forma de abrir os trabalhos. Nesta abertura de trabalhos, você tem que, em algum momento, pronunciar o seu nome religioso. Exemplo, eu, Pai Joaquim de Oxóssi, inicio esses trabalhos agora, entende? Você tem que aplicar o seu nome religioso na sua abertura de trabalho. Exemplo, você tem o culto de orixás e o seu nome religioso é Maria de Iemanjá, mas você vai fazer um feitiço para Exu. Você, sim, vai fazer a abertura de seu trabalho dizendo: eu, Maria de Iemanjá, a partir deste ato sagrado, iniciando este feitiço em nome de Maria Padilha, em nome de João Caveira, entendeu? Você vai ter que incluir o seu nome em todas as atividades exercidas por você, seja o ato que for. No momento em que você for fazer a abertura do trabalho, você tem que informar o seu nome religioso. Isto faz com que a bagagem espiritual venha a ficar encorpada. Vai ficando encorpada e, com o passar do tempo, você vai colher frutos. Não é algo para agora, é algo que, a longo prazo, você vai ter muita diferença em sua rotina espiritual, ok? O recado de hoje é esse, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia, até mais! Anda mambo dukan mage baram.